Olá pessoal, começando essa série de vídeos sobre gestão da produção, que é destinada especialmente aos alunos do módulo 3 do curso de Processos Gerenciais do Instituto Federal de São Paulo, campus Caraguatatuba, mas que está aqui no YouTube, aberta para todo mundo que tiver interesse sobre o tema e quiser compartilhar conhecimentos conosco. O objetivo hoje é recapitular as duas primeiras aulas que a gente teve no curso de Administração da Produção, lá no mês de fevereiro. Lembrando que houve interrupção do calendário em função da pandemia e que agora nós estamos voltando com essas aulas de maneira remota. Na primeira aula eu distribuí um chocolate para cada aluno. Pedi para a gente comer juntos, imaginando que aquilo fosse o melhor chocolate do mundo, o melhor chocolate que a gente já comeu na vida. Lembrando da ocasião, lembrando dos lugares, dos aromas, dos sabores, das pessoas que estavam presentes. E comemos o chocolate. Aí eu apresentei para o pessoal um episódio da série Rotten, que passa na Netflix, está disponível lá para quem quiser assistir. É uma série que fala sobre a produção e os problemas na produção de vários alimentos. Num desses episódios, que foi o que eu pedi para os alunos assistirem, dizia respeito especificamente à cadeia de produção do chocolate, falando desde o cacau, os problemas que existem na produção do cacau lá na África, nos países de Gana e Costa do Marfim, que representam 40% da produção mundial do cacau, até chegar na Bélgica, nos melhores chocolates do mundo. Alguns pontos interessantes desse vídeo que eu queria destacar aqui foram a fala de alguns dos entrevistados, trabalhadores do cacau, lá na África. Interessante que um deles colhia cacau ano após ano e nunca provou um chocolate na vida. Olha que interessante. E triste também. Na próxima vez que for comer um chocolate, lembre-se que os produtores de cacau destroem essa floresta para plantar o seu cacau e fazer o seu chocolate. Um deles disse. O outro disse o seguinte: se você souber o que acontece aqui, no início da cadeia de produção do cacau, você não vai conseguir saborear o seu chocolate. Por que ele diz isso? Porque o restante do documentário vai falar de vários problemas que existem ou existiam na produção de cacau, que são os problemas ambientais, os problemas com os trabalhadores, tem trabalho escravo, inclusive crianças são traficadas para trabalhar de maneira escrava nas plantações de cacau. E foram debatidos também nesse documentário característica de vários participantes da cadeia de suprimentos de chocolate. A cadeia não é simplesmente o produtor do cacau e o produtor do chocolate. Tem vários intermediários entre esses dois pontos. Existem salários, os salários pagos na colheita do cacau são baixíssimos. A colheita do cacau, ela, pelas suas características, ela é totalmente manual, não é mecanizada. E a gente falou bastante disso durante quase toda a aula, debatemos bastante, foi uma aula muito produtiva. Por que a gente fez isso? Porque eu queria trazer para os alunos, e é importante que a gente tenha essa visão durante todo esse curso de gestão da produção, que a gente vai ver a produção como algo estratégico, com uma visão na estratégia de produção. Nós não vamos focar aqui os aspectos internos, operacionais da produção, mas a nossa visão vai ser de fora, de toda a cadeia de suprimentos. Então, falar do chocolate na primeira aula serviu para a gente ter essa visão de que a produção vai ser tratada de maneira estratégica. E nós vamos utilizar como base nesse curso alguns capítulos do livro Administração da Produção, do Nigel Slack. Especialmente nessas primeiras aulas, o capítulo 1, que logo no início ele traz para a gente alguns conceitos de administração de produção, falando primeiramente o que é a função produção. Função produção é o conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível em outro com maior utilidade.
Então, o que seriam exemplos de bens tangíveis transformados em outros com maior utilidade? O algodão é um bem tangível que é transformado em roupa que tem maior utilidade. A madeira é um bem tangível que é transformada numa série de móveis para casa, para o escritório, em papel. E assim a gente pode ter vários exemplos, cada vez mais complexos, conforme os produtos forem agregando tecnologia. Mas antes de chegar nesses produtos complexos que agregam tecnologia, a gente foi lá atrás na história para entender um pouquinho como era o trabalho dos artesãos. Com os artesãos vão surgindo as primeiras formas de produção organizadas. E como surgiram os artesãos? Os artesãos eram pessoas que foram se mostrando na sua comunidade mais habilidosas em produzir utensílios e ferramentas do que outras pessoas. Então eles começam a se especializar na produção de bens, de ferramentas, de utensílios para a tribo, para a cidade, para a aldeia, para o clã. Isso vai começando a se complexificar, porque passa a existir preço, passa a existir prazo de entrega, especificações de qualidade. Os artesãos vão também contratando ajudantes para aprender a profissão, que vão ser os artesãos do futuro. E aí eu parei a aula e perguntei o seguinte para os alunos: quais vantagens e desvantagens da produção artesanal? A produção artesanal predomina até hoje? Sim ou não? Se não, qual a forma de produção que predomina nos nossos dias? E aí a gente vai voltar a falar disso mais para frente durante a nossa aula. Mas se você tem alguma opinião interessante sobre vantagens e desvantagens da produção artesanal, deixa aí nos comentários que vai ser bem legal da gente ler e debater esse assunto. O debate foi deslocado em algum ponto para o surgimento da indústria. E aí um conceito bem interessante que surge é de revolução industrial. Aqui no YouTube tem milhares de vídeos falando, explicando a história, a revolução industrial. Então não vou me alongar muito nisso. Acho que se você ainda não entende bem os conceitos do que foi a revolução industrial, é interessante fazer uma pesquisa sobre o assunto. Apenas alguns pontos importantes que eu queria contextualizar é a decadência da produção artesanal, a invenção da máquina a vapor e a necessidade de padronização de produtos, processos, treinamento de mão de obra, existência de supervisores, planejamento, projetos. E quem é da área de administração ou do curso de processos gerenciais estudam numa disciplina que às vezes tem o nome de teoria da administração ou introdução à administração, alguns conceitos de Frederick Taylor, de Henry Ford. Um filme legal de se assistir chama Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que vai mostrar pra gente um pouco o início dessa indústria no século XX já um pouquinho distante da primeira revolução industrial. Mas e o chocolate, hein? Tô lembrando do chocolate. Será que tem algum vídeo aqui no YouTube mostrando a linha de produção do chocolate? Não procurei, mas acho interessante a gente ver. Será que a gente consegue relacionar o processo de produção de chocolate com a linha de produção de Taylor e de Ford? Quais as semelhanças, quais diferenças entre eles? Será que o chocolate é um processo de produção artesanal ou industrial? Ou os dois? Nesse ponto da aula, a gente falou o seguinte: todo o processo de produção, seja ele de chocolate, de camiseta, de nave espacial ou de qualquer outra coisa, ele é composto por input, processamento e output.
entrada, processo de transformação e saída. Então os recursos entram, são transformados e saem diferentes. O algodão entra nesse processo, é transformado e sai camiseta. Então o chocolate entra cacau, se transforma e vira o chocolate que a gente conhece. E o ovo de Páscoa, hein? Entra cacau? Eu vou no supermercado, quero fazer um ovo de Páscoa artesanal. Compro a barra de chocolate. Essa barra de chocolate passa por um processo de transformação e vira ovo de Páscoa. É diferente do processo de uma fábrica que vai pegar o cacau, depois uma massa do cacau e aquilo vai virar chocolate da forma que eu quiser. Isso responde a perguntinha nossa, hein? Existe produção industrial do chocolate e a produção artesanal do chocolate. Nesse momento da aula, a gente introduziu, aliás, o conceito de produção em massa. Então produzir um chocolate, ovo de Páscoa artesanal é diferente de produzir um chocolate ou um ovo de Páscoa de maneira industrial, padronizada e em grande quantidade, que é chamado de produção em massa. Mais características da produção em massa são linha de montagem, controle de estoque, monotonia no trabalho, arranjo físico, motivação, sindicatos, controle da qualidade, fluxogramas, cronogramas. Tudo isso faz parte também do estudo da administração da produção. E é importante dizer que a produção em massa aumentou em muito a produtividade, a qualidade e a uniformidade dos produtos em razão da sua padronização e da aplicação de técnicas de controle estatístico da qualidade. Importante dizer que a produção em massa foi um conceito predominante até a década de 1960, quando surge a produção enxuta e posteriormente a produção customizada, que pode ser vista até como um retorno ao artesanato, mas sem a figura do artesão. Esse conceito de produção enxuta é bastante importante, ele será visto também ao longo do curso. Eu encerrei essa primeira aula propondo um debate para o pessoal. O debate era o seguinte: a aula era de noite, já era 10h30 da noite, estava todo mundo com fome. Então eu perguntei: se vocês forem sair daqui agora e comer um sanduíche, esse sanduíche será uma produção artesanal ou em massa? E deixei o pessoal debater um pouquinho o que acha. Surgiram algumas opiniões. Mas vai ser o sanduíche de uma grande rede de fast food? Ou vai ser de uma lanchonete que faz hambúrguer artesanal, gourmet? Qual a resposta? Um sanduíche é produção em massa ou é produção artesanal? O que você acha? Comenta aí também. Isso é o que eu tinha para dizer nesse primeiro vídeo de administração da produção. Lembrando que as aulas foram retomadas de maneira remota para os alunos do curso de processos gerenciais, mas que esse vídeo está aberto para qualquer um que tenha interesse sobre o tema. E eu vou pedir a você que deixe o seu like se você gostou do vídeo e me dê sugestões para melhorar. Eu estou começando a fazer vídeos agora também e é natural que eles saiam cheios de falhas, cheios de erros, e você vai me ajudar nesse processo de conseguir fazer vídeos melhores também. Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.